Boa noite, meus queridos, como é que vocês estão? Acabou agora há pouco em Itaquera, Corinthians 0, Atlético Mineiro 0, estreia do Coringão no Campeonato Brasileiro e bastante coisa para a gente falar do jogo de hoje. Já vou entrar com vocês nas minhas anotações para a gente ver como é que foi o jogo e poder falar de todos os detalhes. Mas antes já dá para a gente falar que o jogo de hoje é um daqueles jogos em que eu não vou nem dizer que os histéricos, tá? Não precisa ser histérico. Mesmo o corintiano mais tranquilo e mais equilibrado está insatisfeito com o que viu, vai fazer algumas críticas justas ao time do Antônio Oliveira. É verdade que muitos outros vão falar: olha, por outro lado, estamos jogando contra um time muito forte. O Atlético, sem dúvidas, junto com o Flamengo e com o Palmeiras, são os três candidatos a título, digamos assim. Era uma pedreira. Sabíamos que hoje era um teste de fogo para o time do Corinthians. E dá para dizer que o Corinthians foi bem, dá para dizer que o Corinthians fracassou, que falhou, que fomos mal. Eu, de fato, não deixo de reconhecer que jogamos contra um time bom, contra um time que tem muitos jogadores extremamente qualificados, um time que foi mais competente em não tomar o gol do que o Corinthians em criar, que é normal, tá? O time do Corinthians, repito, um time em formação, um time novo, que não vai se encontrar de uma hora para outra, normal que encontre dificuldades, principalmente quando jogar contra times melhores. E o Corinthians hoje, com um jogador a mais, durante todo o segundo tempo, foi incapaz de ser melhor do que o Atlético que conseguia a vitória. Vamos lá então, bastante coisa para falar, prometo falar de tudo que vocês querem que eu fale, tenho certeza. Então vou dividir com vocês minhas anotações do jogo. Vamos lá. Coloquei aqui, ó, 10 minutos. Corinthians marca forte a saída de bola do Atlético. Corinthians começa correndo, começa intenso, mas aos poucos vai cansando. O Atlético com mais posse de bola e lá para os 20 o Atlético já começa a girar mais a bola e o jogo já fica mais equilibrado. 23, Yuri sofre falta na entrada da área, mas Garro bate por cima. 30, Fausto Vera vai mole, perde a bola e arma o contra-ataque dos caras. Tipo daquele lance que a bola vai pro Fausto Vera, ele coloca o corpo mole, o cara rouba a bola dele como quem rouba doce de criança e arma o contra-ataque dos caras. Já vou falar mais um pouquinho do Fausto Vera daqui a pouco. Nesse lance, o Fagner racha a bola e deixa a sola para cima, padrão Fagner. Juizão deu um amarelo só. Dizem que rasgou a perna do cara, acho que o cara não volta depois mais pro jogo. Fagner toma amarelo e poderia ser pior. Eu escrevi aqui, não aprende. Não aprende. Fagner não aprende, vocês vão falar que é perseguição minha, mas vamos que vamos. Nessa o jogo fica uns 5 minutos parado. Juiz ruim e confuso, coloquei aqui. Jogo fica truncado. E daí para frente o jogo foi truncado praticamente o jogo inteiro, tá? Praticamente o jogo inteiro um jogo truncado, de muitas faltas, muito pegado, muita reclamação. Os jogadores se aproveitando do juizão fraco e botando pressão, enfim, daqueles jogos chatos, né? Continuando, bola enfiada pro Yuri, que cai e pede falta. E eu escrevi aqui, fique em pé, Yuri, caralho. Porra, protege a bola. Não é possível que não tenha alguém no Corinthians para falar para ele, falar assim, garoto, pelo amor de Deus, a bola vem, usa teu corpo, firma as duas pernas, abre as costas, joga o corpo em cima do cara, pô, tenta ficar em pé. Tenta ficar em pé. Senão não dá, mano. Senão não dá. 40, gol impedido dos caras. Vilani gritou gol, tocou musiquinha na Globo. Até a minha avó, sim, aquela que já morreu, viu que o bandeirinha levantou. Mas os caras da Globo demoraram para ver. Mas enfim. 49. O mano que já tinha amarelo dos caras, batalha, né? Faz falta para amarelo, expulso. Burro. O cara já tem cartão amarelo. Dá uma agarrada no Yuri. Vai pro chão com o Yuri no lance de contra-ataque do Corinthians. Usando o amarelo, expulsou. Os antes vão falar que o Corinthians foi beneficiado pela arbitragem. Vou falar que o Fagner deveria ter sido expulso, mas enfim. Tomar no cu, não vou nem responder. Segundo tempo, ou seja, como vocês podem ver, pouquíssimos lances no primeiro tempo, pouca coisa aconteceu de realmente perigoso no primeiro tempo. Segundo tempo, então vamos lá, o Coringão com um jogador a mais. Fagner não volta. Antônio Oliveira inteligente, Fagner já amarelado, daquele jeito, jogo pegado, colocou Mateuzinho. Fausto Vera tenta um passe fácil pro Wesley na lateral, está a bola direto para fora. Hoje eu tenho certeza que vocês não vão entrar aqui nos comentários e falar que eu persigo o Fausto Vera. Um jogador ridículo, fez um jogo ridículo. Se vocês conseguiram enxergar um jogo bom do Fausto Vera, eu desisto. De vocês, não do Fausto Vera, porque do Fausto Vera eu já desisti para sempre. 12, Wesley dribla, dá caneta e chuta no gol, goleiro espalma. Melhor chance do Corinthians no jogo. Tá? Para vocês verem como foi um jogo pobre da parte do Corinthians. 20 minutos e o Corinthians não consegue fazer valer a sua vantagem numérica. As jogadas não saem, o Corinthians não consegue criar. Aí vamos lá. Saem Gustavo Henrique e Fausto Vera.
O Ranieri vai para a zaga. Entra um Paulinho e Maicon. Depois sai o Garro e entra o Coronado. Ou seja, ele não abre mão de jogar com 3 no ataque. E eu coloquei aqui. Quer colocar o Paulinho para melhorar a tal da saída de bola? É simples, é só tirar o Ranieri então. Ou melhor ainda, o que eu teria feito? Era só ter tirado o Falso Vera. Tira o Falso Vera, que é uma negação, coloca o Paulinho. Você ficaria com. Não é? Ou faz melhor ainda, só tira o Falso Vera e coloca o Coronado. Deixa o Ranieri lá. E teríamos 2 meias, não teria tirado o Garro, não precisava tirar o Garro. Enfim, mas ele não abre mão de jogar com os 3 no ataque. Eu apenas teria tirado o Vera e colocado o Coronado, é isso. Deixava o Ranieri, já não estamos com um a mais. Mas o Ranieri tinha amarelo, ok. Então tira o Ranieri e põe o Paulinho. Tira o falso, coloca o Coronado. E deixava o Garro. Perguntei aqui, o que ele ganhou colocando o Maicon? O que o Maicon acrescentou para o jogo? Vocês conseguem me falar? Enfim, mas isso a gente já sabe faz tempo. Quem acompanha o Corinthians sabe faz tempo. É incrível como na cabeça entra treinador, sai treinador, eles insistem em acreditar em certos jogadores. O que falta para ele ver que o Maicon é outro que não dá? Mas enfim, vamos lá. Enfim, ele não consegue abrir mão de jogar com 3 atacantes, 2 pontas, vamos lá. 31, Coronado, Cruz e Romero cabecear para fora. Se o Romero tivesse 1 centímetro a mais, teria conseguido cabecear a bola. 34, deixaram o Hugo bater uma falta. Ele escorrega na hora do chute, a bola sai, vai para fora. Sai o Romero, entra Pedro Raul. 42, Hugo pega uma bola pingando fora da área, pega ele primeira, quase faz um golaço. Até parece, né? Pedir demais. 47, Yuri não consegue dominar outra bola. Finge lesão e fica caído. Os caras não colocam a bola para fora, o jogo continua, nós com o jogador a mais e o Yuri fingindo de dodói caído no campo. Puta que pariu. 48, juizão da falta do Maicon na risca da pequena área. Falta perigosíssima para os caras. Uma falta que eu não achei falta nenhuma, mas enfim. No lance, o Mateuzinho abre o supercílio. O Gemerson, aquele mesmo que jogou no Corinthians, pula com os cotovelos abertos, acerta o Mateuzinho sem querer. Né? Nem campeão de MMA consegue de costas pular e acertar exatamente no ponto que abre o supercílio do cara. Eu acho que foi sem querer. Muita gente querendo expulsão do cara do Atlético, eu discordo. Mas o que me chamou a atenção, no lance da cobrança de falta, barreira não anda. Barreira parada. Um dos últimos lances do jogo, falta perigosíssima para os caras. O juizão coloca a barreira parada, a barreira fica ali, paradinha. Que falta de malícia, né? Puta que pariu. Anda 3 metros para frente, caralho. Tem que ensinar isso pros caras, é brincadeira, mano. O Scarpa bate bem, a bola vai quase no ângulo, o Cássio faz uma bela de uma defesa. Sim, o Cássio. O Cássio é aquele que não pula, aquele que é ruim. Não, mas se fosse o Carlos Miguel, teria encaixado a bola. Tá, dá o cu pro Carlos Miguel, então, mano. Saco cheio de vocês aí que não vou entrar nessa outra vez. E escanteio pros caras. Eu escrevi aqui, ou seja, Corinthians termina o jogo tomando sufoco, com um jogador a mais. Mas aí subiu a plaquinha, mais 10, na verdade. Teremos mais uns 3, 4 minutos ainda. E o Corinthians não consegue criar uma jogada final para tentar a vitória. Fim de jogo, Antônio Oliveira nervosinho, entra, bate boca com o juiz e é expulso. Legal. Então, senhores, vamos lá. O que dá para falar? Eu acho que eu acabei falando já. Já disse para vocês o que eu acho. Eu acho que o Corinthians, de fato, poderia mostrar um pouco mais. O Corinthians poderia ter um repertório melhor. E o nosso treinador também poderia ter um repertório melhor. Poderia abrir mão de certas convicções, poderia abrir mão de ter que ter sempre 3 caras no ataque, 2 abertos, 1 enfiado, só um meia. Eu teria o Coronado junto com o Garro. Era só ter tirado o Falso Vera, estava com um jogador a mais. Se você não for fazer isso agora, vai fazer quando? E essa porra de mandar o Ranieri pra zaga, você tira o Gustavo Henrique, o que você ganha colocando o Ranieri na zaga, mano? Você perde o seu zagueiro, que tem tamanho de zagueiro, para colocar o Ranieri na zaga, pra quê, mano? Eu não consigo entender, enfim, mas minha humilde opinião, tá? Ou seja, eu acho que cabem críticas, sim, ao Corinthians, cabem certas críticas, sim, ao trabalho do Antônio. O que eu quero? Manda o cara embora? Não. Não, de fato, vocês não vão ver resultado assim de uma hora para outra. Mas que nós gostaríamos de ver certas melhoras, certas tentativas de melhora por parte do Corinthians, com certeza. Com certeza. Dá para falar que nós perdemos 2 pontos hoje? Dá, mano. Dá. Jogando em casa contra um freguês histórico, que é um time bom, repito, é um time bom, mas tínhamos um jogador a mais. Ou seja, o Corinthians teve o segundo tempo inteiro para tentar criar, para poder sufocar os caras e não conseguimos. Aí vamos para o outro lado agora. Os defensores vão falar, não sem certa razão. Ficou fácil para o Atlético, a partir do momento que tinha um jogador a menos, se fechar e falar, não vamos deixar esse time do Corinthians, esse imaturo time do Corinthians, esse ainda não pronto. Eu ia falar, esse time tá verde, verde é foda, né? Esse time de coisa que não tá maduro ainda. Foi fácil pro Atlético se fechar e não deixar o Corinthians jogar.
Ou seja, o Corinthians não teve condições, não teve capacidade, não teve repertório de envolver o time do Atlético Mineiro, mesmo jogando com um jogador a mais. É preocupante? É. Eu tento me apegar a fiapos de otimismo, e um desses fiapos é jogando contra um time bom, contra um dos times mais difíceis que nós vamos enfrentar no campeonato. Dá para esperar melhoras nos próximos jogos contra outros times? Eu acho que sim. Vamos ver o que acontece na quarta-feira contra o Juventude em Caxias. É isso. Frustrante? Sim. Tá? Tô frustrado com o resultado de hoje? Sim. Se dissesse antes do jogo, olha, o jogo hoje é 0-0, todo mundo falaria normal. Mas pelas circunstâncias com o jogador a mais, fica esse gostinho de derrota. Fica essa sensação de poderíamos ter feito melhor. É isso. Não falei da escalação, né? Rapidinho. Cássio, Fagner, Félix, Gustavo Henrique e Hugo. Ranielli com Fausto Vera e o Garro, Wesley, Romero e Yuri. É isso aí. Falei todas as substituições, é isso aí. Outras coisinhas que eu preciso falar para vocês. No meu último vídeo, eu quis mostrar quanto o Corinthians já pagou pelo estádio, mas eu cometi um erro. Eu falei que dos 400 milhões que o Corinthians já pagou nas formas de CID, que o Corinthians já pagou para a Caixa. Não, não. Vocês me corrigiram com razão, muito obrigado. Foi para o Odebrecht. O Corinthians pagou 400 milhões nos CIDs para o Odebrecht. O resto foi para a Caixa. Isso não muda o fato de que o Corinthians, de fato, gastou até agora com o estádio 680 milhões de reais. Outra coisa que o pessoal questionou. No ano passado, o Corinthians pagou 4 parcelas de 25 mil. E eu falei que eram parcelas, as parcelas para se pagar. Muitos me corrigiram e falaram, não, é juros. E eu já não sei. Tá? Repito, escrevi para o Rosala, estou esperando a resposta dele para esclarecer isso aqui direitinho, para que a gente possa saber exatamente não só quanto pagamos, mas quanto que pagamos de parcela, quanto que nós pagamos de juros e, portanto, quanto que falta pagar ainda. Beleza? É isso. Uma outra coisa importante que muitos de vocês estão pedindo que eu fale. O Salazar, da Gazeta, soltou a notícia essa semana de que ele foi atrás do contrato com a Vai de Bet e ele descobriu que o Corinthians pagou uma comissão de 25 milhões de reais para um intermediário, algum cara que intermediou a negociação do Corinthians com a Vai de Bet. Vocês vão pensar, porra, 25 milhões para comissão? Olha, é 7% dos 360. O problema não está aí. Se é uma agência que vive disso, ok. Fosse a Vai de Bet uma empresa que não tem condições de entrar em contato com o Corinthians, ok. Não é o caso. E é isso que chama a atenção de todo mundo, entendeu? A Vai de Bet não poderia simplesmente pegar o telefone e ligar no Corinthians? Para que o intermediário? E aí você vai ver, esse intermediário que se chama Alex André, participou da campanha do Augusto, foi um cara que está lá indicado, pelo que parece, pelo Sérgio Moura, diretor de marketing do Corinthians. A empresa desse cara é uma empresa que abriu pequena, faz 2, 3 anos, com capital social de 10 mil reais. Esse cara levou 25 milhões de reais. Pega bem? Não, não pega bem. Não, não pega bem. Para quem está falando que vai ser diferente, vamos fazer as coisas de maneira diferente, não pega bem. Mas você vai dar bola pro Salazar? O Salazar é putinha da renovação e transparência. Sim, ok, o Salazar pode ser putinha da renovação e transparência. Mas é bom que tenhamos setoristas putinha da renovação e transparência que levantem os podres que acontecem no Corinthians. Eu prefiro o repórter que procure os problemas para falar do que quem fica passando pano. Tá? Discordo de muita coisa que o Salazar faz, às vezes é má vontade. Nesse contrato com a Vai de Bet, ele está com uma má vontade desde o começo, né? Não, o Corinthians, na verdade, vai 360. O Corinthians tem que pagar 40 milhões de multa. Mentira, não é 40 milhões de multa. O Corinthians tem que pagar 20 milhões de multa. Os outros 20 milhões o Corinthians tem que devolver, porque o Corinthians recebeu da PixBet. Então o Corinthians tem que devolver. Tá? Ainda assim, é um puta contrato. Mesmo com a comissão paga, é um puta contrato. Não dá para negar isso. Agora, que bota uma pulga atrás da orelha, com certeza. Um amigo meu me disse uma coisa que é interessante também, que é um outro ponto de vista. Ele falou, Kaká, imagina o seguinte. Dizem que essas bets aí que é tudo de bicheiro, tá? Dizem, tá? Que é tudo de bicheiro para lavar dinheiro. Para esquentar ou esfriar, seja como for. Então dá para você imaginar mais ou menos a seguinte situação. A Vai de Bet chega no Augusto e fala, mano, o negócio é o seguinte. Você quer 335 milhões de reais por 3 anos pro patrocínio Master? Porra, onde eu assino? Eu toparia se eu fosse o Augusto. Mas aí o cara fala assim, só tem um porém. Vai ter um intermediário aí, você vai ter que depositar na conta desse cara 25 milhões. Você topa? Cara, eu topava. Não sei se estou falando algum absurdo aqui ou não, mas eu topava. O problema é da Vai de Bet, se a Vai de Bet quer jogar 25 milhões na conta do cara lá. Entendeu? Vai colocar no contrato que é comissão. Ok. O Corinthians não tem nada a ver com isso.
e vamos receber aqueles mesmos 335 milhões, que é um puta negócio. Mas que as coisas ficam nebulosas quando você descobre esse tipo de coisa, fica. E que faz você questionar a lisura dos caras que estão ali, faz. Com certeza. Não vou me eximir, não vou deixar de falar, não vou passar pano para ninguém, já falei para vocês. Mas apenas não estou arrancando os cabelos achando isso o fim do mundo. O grande Casagrande foi mais longe e disse que a razão da briga do Rubão com o Augusto foi isso. Que o Rubão ficou sabendo disso, não gostou, foi questionar o Augusto e que azedou entre eles. Ou seja, que o Rubão achou meio imoral esse negócio aí. Não sei se é verdade ou não, tá? Enfim, é isso, tá? Ah, uma outra coisa bem interessante que eu queria falar para vocês, não sei se vocês assistiram um vídeo do Adalberto do Papo Fiel que ele soltou essa semana, falando sobre como fazer a Arena do Corinthians de fato ser extremamente popular, ter ingressos populares e ainda assim dar dinheiro. E basicamente o que o Adalberto faz ele fala o seguinte, que é uma ideia que eu já tinha dito para vocês, transformar a leste também em arquibancada popular. Ou seja, o Adalberto fala em colocar a norte, a leste inferior e a sul a ingressos populares e o resto mais caro. Eu vou um pouco mais longe do que você, Adalberto, eu faço ainda melhor. Tá? Eu também coloco a leste superior como popular. E explico, porque todo mundo fica em pé. Todo mundo fica em pé também na leste superior. A minha ideia, já falei para vocês qual é, e um dia, na hora certa, eu pretendo brigar por isso. É botar os gaviões, as organizadas, no meio do campo. Já falei isso, na inferior, na leste, de frente para a TV. De frente para a TV. E todo aquele anel inferior seria preço popular, mais a leste superior. Fazendo isso, dá mais de 30 mil ingressos populares a 40 pau. Vamos lá, cobra tudo R$ 40. Se você fizer isso, cobrar todo o anel inferior mais a leste superior, R$ 40, fizer ingresso popular, você tem ingresso popular para 70% do estádio e a renda disso daria 30% da renda mais ou menos. Por outro lado, na oeste superior, você cobra R$ 125. Quer sentar? É isso, R$ 125. E na oeste inferior, R$ 225. Tá justo. Eu fiz a conta. Sabe quanto isso dá por jogo de renda? 4 milhões. Dá 4 milhões de renda, que é mais ou menos o que o Corinthians fatura, até um pouco mais, tendo o estádio com 70% da sua capacidade para preços populares. Dá para fazer, não é difícil. E meter as organizadas no meio, então eu já falei isso, vou insistir nisso, é sensacional, seria uma coisa visionária, e o pessoalzinho que faz conta, não, a gente vai perder dinheiro, não, não vai perder dinheiro, como eu acabei de mostrar, não perde dinheiro. E você transforma o nosso estádio num caldeirão assim daqueles insuperáveis. Seria insuperável o estádio do Corinthians. Já é foda pra caralho jogar em Itaquera. Imagina do jeito que eu tô falando. E ainda daria dinheiro. E ainda daria dinheiro. E seria uma coisa pioneira, porque ninguém faz isso. Todo mundo faz a mesma coisa. Ah, joga as organizadas para trás do gol, joga as organizadas para trás do gol. Imagina botar no meio do campo. Ninguém tem coragem de fazer isso. Cabe ao Augusto tentar fazer. Minha humilde opinião. No meu mandato, como diz o amigo, como diz o Melão, na minha gestão, no dia que eu for presidente do Corinthians, é isso. Organizada no meio do campo para botar o terror, para ser foda mesmo para quem joga em Itaquera, é isso. O estádio é feito pro torcedor do Corinthians, é pro povão, não é para fazer dinheiro só. Dá para fazer as duas coisas, dá para ganhar dinheiro e dá para fazer um caldeirão fudido daqueles que dá medo em todo mundo. É isso. Que mais? Falando nisso, falando em estádio, caralho, vocês viram por um acaso, eu não assisto futebol europeu, juro para vocês, mas às vezes você sabe que tem um time que tá para ser campeão, aí eu acho legal colocar para ver. E hoje todos sabíamos que o Bayer Leverkusen poderia ser campeão alemão pela primeira vez. Tiveram a chance no começo dos anos 2000, um time que tinha Lúcio, tinha Zé Roberto, tinha o Ballack, e perderam, deram uma ramelada nos últimos 3 jogos, perderam 2 jogos, um deles em casa, pro Werder Bremen, que foi o time que eles jogaram hoje. Depois, na última rodada, até ganharam, mas se fuderam, ficaram sem o título, e aquilo dói nos caras, viraram Neverkusen, né? O pessoal, de maneira maldosa, fala isso. Hoje, bastava os caras ganhar para ser campeão, e eu queria falar para vocês o que aconteceu, que é uma coisa do caralho. O jogo virou 1-0, os caras fizeram 2-0, o Bayer Leverkusen, tá ganhando o jogo de 2-0, ou seja, o título encaminhado. Fizeram 3-0, quando aos 37, mais ou menos, do segundo tempo, os caras fizeram 4-0 e a torcida invadiu. Começaram a pular, começaram a invadir. O cara que fez o gol até falou: não, 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 calma, calma, claro, o juiz não ia parar o jogo. Pessoal, lógico, imagina a euforia dos caras, imagina a emoção dos caras comemorar o título pela primeira vez. Botaram os caras para fora, mas não de volta para arquibancada, botaram os caras para trás das placas de publicidade. Então, sensacional, o jogo ainda rolando e todo mundo atrás das placas de publicidade esperando o jogo acabar. Aos 44 e pouco, antes dos 45, segundos antes dos 45, os caras fazem o quinto. Aí foi demais. Aí os caras invadiram.
mó galera no gramado, o juizão teve a decência, a grandeza de perceber o momento e acabou o jogo. Título para os caras garantido. E o gramado tomado por torcedores emocionados, com sinalizadores, abraçando os jogadores. Uma coisa linda. Uma coisa linda, emocionante, daquelas que não faz pensar que o futebol respira, que o futebol vive. Fosse aqui no Brasil, a polícia tá batendo nos caras que invadiram, o babaca da televisão tá falando, tem que bater mesmo, tem que reprimir, bando de coxinha do caralho, né? Se fosse aqui, era um absurdo. Lá todo mundo acha lindo, como tem que ser. O comentarista da SPN ainda chegou a falar, tem que invadir? Eu acho que não, mas dá pra entender. Ei, coxinha, vai tomar no seu cu, tinha que invadir sim. Como nós invadimos em 77, como invadimos em 90, é lindo. Os caras fazem isso na Inglaterra, fazem isso na Europa, o time é campeão, a torcida invade o gramado, é lindo. É lindo. Aqui a polícia vai dar porrada, vão prender os caras. Nós somos merda mesmo, mano. Puta que pariu. É isso. Falei tudo que tem pra falar? Acho que eu tenho. 20 minutos de vídeo, foi mal, ninguém merece. Fica aí, não vou embora não. 10 segundos, juro pra vocês. Agradecer o pessoal que entra aqui no canal, no YouTube, faz um valeu, clica no valeu. Emanuel Silva, Washington Tremendo, mais uma vez. Gedenilson Oliveira, Tony Timão, Paulo Barbosa, o Puglieri 1 e o Rodrigo Monteiro. Muito obrigado para todos vocês, do fundo do meu coração. E lembrando vocês, o pessoal aí do Instagram, que eu amo, tá tudo certo. Mas se vocês puderem assistir pelo YouTube, eu agradeço vocês. Beleza? É isso aí, meus queridos. Eu acho que eu falei tudo que tinha para falar. Se eu não me atrapalhei com as minhas anotações aí, foi mal. Quarta-feira volto com vocês, direto de Caxias. Vou para Caxias ver Juventude e Corinthians. Então, na quarta-feira a gente volta. Beleza? Abraço a todos e vai Corinthians.